mostrou o quão é importante termos cadeias de produção mais diversificadas, mais próximas, não é? De forma que uma região sustenta a outra, um bairro sustenta a outra, uma família sustenta a outra, assim que a gente se salvou na pandemia. Nós somos sobreviventes da nossa própria capacidade, não é, de estabelecer laços solidários. Isso prova que há um potencial grande de um outro regime de vida, uma outra forma de sociedade que é possível, e nós provamos isso, só que a gente não assume, porque é tão bombardeador, não é, o cenário, né, do capitalismo empreendedor, da necessidade de prosperar, de atingir cada vez novos patamares, que a gente fica em dúvida sobre esse nosso poder social, né? Está embutido nas nossas vidas, na nossa memória também. E na Amazônia, acho que esse é um dos lugares onde esse poder social está mais embutido, não é? Então, creio que no processo de destruição dessas agroestratégias, agrominero, energoestratégias, conjugadas dentro do Estado também, há também uma espécie de política preventiva, porque não é só atrapalhar a expansão da soja e do gado e do minério, é colocar uma alternativa na frente, é disputar o modelo de sociedade, é pensar um outro país possível que é multicultural, que é intercultural, e que a gente vai, então, aprender, de fato, a dialogar com o outro, não é? É refazer a história do Brasil. Então, a Amazônia coloca o país numa encruzilhada civilizatória, dizia Carlos Walter, Porto Gonçalves, grande Carlos Walter, da Federal Fluminense, geógrafo. Uma encruzilhada civilizatória. Como vamos resolver a questão amazônica? Se a gente consegue dar uma resposta pactuada, que reconheça as diversas partes, que delimite. Não é para tocar fora o agronegócio, ninguém está sendo ingênuo, idealista. Vamos voltar 6.000 anos atrás, porque a Amazônia é de uma ocupação longa e inteligente, como demonstram as descobertas arqueológicas surpreendentes para alguns, como se, né, a Amazônia fosse terra de ninguém. Mas é justamente por isso, berço de civilizações, que achavam que na floresta não podia ter civilização. Vá conversar com os arqueólogos que estão estudando isso, que estão trazendo à tona, literalmente, as provas de civilizações milenares ao longo desses abundantes, riquíssimos rios amazônicos, e de como é que a própria floresta foi sendo plantada. É uma biodiversidade que ao mesmo tempo é um acervo cultural de povos indígenas por milhares de anos. A floresta amazônica é testemunho de uma civilização sofisticadíssima, tão sofisticada que os seus últimos vestígios, que são os povos que estão aqui, sobreviveram, esses nossos povos que querem acabar com eles, que querem concluir a tarefa genocida, a meta genocida da conquista do Brasil, não é? Quer ser cumprida agora pelo agro. O agro quer colocar a coroa realmente na bandeira brasileira de novo. Né? E é essa acho que é a grande questão, a encruzilhada civilizatória, ou o pivô civilizatório, como diria o Enio Trindade, também antropólogo da UNB, estimado colega, não é? É isso, a Amazônia é um pivô civilizatório, e pode continuar a ser esse pivô, esse sustentáculo, aquele que movimenta o pivô do basquete. Eu joguei basquete um tempo, e ele vai, então, ele possibilita a jogada, ele faz o corta-luz, o outro ocupa o seu espaço. A Amazônia está aqui para intercambiar alternativas e mostrar que existem formas não mercantis, não ostensivas, não destrutivas, não necropolíticas, né? E que, portanto, nesse, digamos, nesse limiar, né? O limiar do fim, o limiar da Amazônia, é essa possibilidade de recolocar a agenda civilizatória com força, ou a gente realmente vai caminhar mais um escalão ladeira abaixo? Se a gente permite o que se fez com a Amazônia, se a gente consolida, se a gente anistia isso que aconteceu, porque a votação da Câmara de anteontem é uma espécie de anistia a todos os crimes de genocídio praticados em todo esse tempo, né? E simplesmente inviabiliza, se esse marco temporal for aprovado pelo Senado,
e se o Supremo não se colocar como último guardião, não é? E a população tem que estar ao lado também, senão, de novo, vou fazer a demonização do Supremo, né? Então, se não se faz isso, os povos eles ficam literalmente sem lugar, né? Enquanto, veja, né, o marco temporal pode ser uma provocação ao contrário, porque para a burguesia agrária, para essa burguesia agrária compradora, ou seja, que na verdade ela só compra importados e modo de vida importado também, caricaturiza mal e mal esse modo de vida importado, né? Fica no seu clichê, esse mais modernista, kitsch, mescla as cores, traz todos os objetos de luxo, as logos, né? Tudo isso misturado para parecer tudo menos um brasileiro, tudo menos da floresta, tudo que seja diferente, né, dessa natureza que ele não quer compreender, que ele quer realmente dar um salto, né? Um salto por cima. É esse salto por cima que eu digo que é essa ladeira abaixo, né? Que é uma descida de um vão grande de possibilidades de diálogo, né, interculturais, de saberes, de entendimentos mútuos se a gente consegue fazer isso na Amazônia, a gente consegue fazer isso nas grandes cidades, tem que fazer isso nas metrópoles, tem que fazer isso com as favelas, não tem que garantir direito de moradia em cidade, entende? Então, essa história de que a Amazônia são os ambientalistas que defendem, eles querem proteger, fazer uma redoma, é um país que tem aqui, a Amazônia está nesse país, não é? E esse país tem os povos indígenas, esse país chama Brasil, esses povos foram escorraçados. Então, não é que tem que privilegiar esses povos, não. É que a gente tem que ter uma história digna de se contar desse país. E a história digna de se contar desse país é o momento que a gente se encontra, que a gente reconhece, que a gente é capaz de distribuir, que a gente é capaz de dizer não a essa destruição insana e que não se condiciona, né, incondicionada, que eles querem impor, né, uma dominação e um processo de destruição incondicionada.